você. Tá bom. Iniciei, tá, Fátima? Uhum. Gravação. Bom, Fátima, então é como eu te disse, né? É um mestrado profissional lá na Católica. Lá eles não pedem uma monografia, como normalmente é, por ser justamente um mestrado profissional. A gente apresenta um outro produto final. E no início, acho que eu já te falei, que no início eu queria que fosse um documentário, mas aí existia a questão financeira, que eu vi que não rolava, né? Uhum. Com o que eu achava que podia fazer, com celular e tal, então não deu certo. Então, o que eu quero fazer agora podia ser N produtos, mas o que eu pensei é fazer um site. Então, o meu produto final vai ser um site. Que é claro que eu não vou usar o nome do movimento dos escritores, eu tenho que ter uma temática geral, e a temática geral que eu tenho e que inclui o movimento dos escritores é a temática da contracultura. Então, Ah, eu cito o grupo de vocês, os escritos de vocês, principalmente naquele momento da década de 80, como uma manifestação contracultural, né? Então, é a partir daí que eu começo a fazer minhas observações. Como eu te disse, assim, eu já conversei com o Wilson Freire, já conversei com o Hector, conversei com Eduardo Martins, Valmir Jordão, Jorge Lopes e agora você. Estou com dificuldade de encontrar uma agenda com a Cida Pedrosa, né? Mas estou em contato com a assessora dela, que é a Tuila. Estou vendo se dará tempo, né? Estou vendo se dá tempo acrescentar a contribuição dela, sabe? Bom, posso começar com as questões, Fátima? sim, por favor. Pronto, veja só. Década de 80, né? Recife, vocês, a maioria, né? Jovens. Então, no primeiro momento, Fátima, o que era a poesia para Fátima naquela época? Bom, Luiz, veja bem, a gente estava numa verdadeira efervescência. Estávamos saindo da ditadura militar. Eu, no caso, estava fazendo curso de Direito na Federal, né? E a gente estava assim naquela euforia por conta das diretas já, havia todo um movimento na cidade, tá entendendo? E a gente estava eufórico, né? Com a retomada da liberdade, né? De a gente estava numa verdadeira explosão naquele momento, tá entendendo? Vários grupos, várias pessoas se encontravam. Na faculdade mesmo, a gente tinha assim, vários movimentos, né? Gregório Bezerra estava voltando, a gente teve palestra com Gregório Bezerra. Havia toda uma movimentação política e cultural na cidade, né? E a gente, nesse viés, a gente começou a se movimentar, tá entendendo? Eram grupos gente que vinha do teatro, da música, da literatura, e aí a gente se reuniu naquele momento, começamos a se articular, né? A gente começou de forma articulada a se movimentar, a fazer encontros, a fazer recitais, né? Aí a gente foi quando eu conheci o Chico e o Eduardo, que tinham voltado Uhum, de um encontro de letras, se eu não me uhum, engano, no Espírito Santo, né? sim, Vitória. E Vitória, justo. E aí eles estavam muito com essa coisa, dessa ideia do movimento de escritores independentes, né? Eles trouxeram essa ideia para cá. E a gente começou a se encontrar na Relê de Pedro Américo, que era um sebo na época, Uhum. né? A gente começou a fazer reuniões com vários outros escritores e a gente saiu aglomerando pessoas, tanto da área de teatro como da área de música, né? Todas aquelas pessoas, né, recebi uma ligação. Né? Essas Eita. pessoas, a gente começou a se articular, fazer poesia na rua, fazer recitais de rua, começamos a publicar nossos livros, tá entendendo? A poesia foi levada às ruas. A gente começou com uma articulação muito parecida com o pessoal, os violeiros, né? A gente pegou aquela vibe deles, tá entendendo? E começou a levar a poesia para a rua. Por que não? Naquele momento, tá entendendo? Uhum, uhum. Foi isso. Certo, certo. Então, essa coisa dos violeiros, o Eduardo Martins falou também,
o próprio Hector, né, que impressionou ele, era uma influência forte em vocês, não era? Essa coisa da cultura popular. Sim, sim. A cultura popular foi uma influência para a gente legal, porque a gente aproveitou aquele viés, está entendendo? Do violeiro, e a gente, bom, se ele pode levar música para a rua, né, em tom de poesia, porque a gente não pode levar poesia também pura para a rua, né? E a gente começou a se reunir e fazer na frente da Livro 7, Sim, né? Os recitais aos sábados. Todos os sábados a sim. gente fazia lá e também fazia na Rua da Roda, que fica ali atrás do Correio, dos Do sebo, Correios. não é isso? O sebo, né? Na época estava em efervescência, tinha vários sebos ali, a gente também fazia ali, tá entendendo? A gente vinha para Olinda, fazia no Alto da Sé, na Praça do Uhum, Carmo, no uhum, Coreto, a gente fazia uhum. recitais ali no Coreto da Praça do Carmo. Então a gente começou a levar esses recitais, que era uma coisa muito descontraída, tá entendendo? Sem nenhuma. A gente não marcava cartão de ponto, coisa nenhuma, a gente chegava lá e fazia. Juntava a gente, quem passasse participava, outras pessoas vinham. A gente sempre dizia: ó, sábado a gente está lá na Rua 7, tal dia a gente está lá em Olinda. E aí a gente ia se encontrava, as pessoas vendiam seus livros, porque muita gente nesse período produzir os próprios livros de forma independente, porque a gente começou com uma retórica de que a gente não queria depender de editoras, a gente não queria depender de gabinetes, de políticas públicas, de como é que se diz, projetos culturais, Uhum. etc. Então, a gente fazia do jeito que a gente podia, tá entendendo? E a gente divulgava de mão em mão. Era uma coisa até meio romântica, Sim. digamos assim, mas era uma coisa revolucionária também que incomodou a cultura local na época, tá entendendo? Tinha um Hum. pessoal que já tinha suas estruturas, suas coisas, né? Seus gabinetes. Tinha gente que Uhum. aproveitava os gabinetes públicos dos trabalhos para usar aquilo ali para fazer suas literaturas e tal, né? E a gente começou a incomodar, tá entendendo? Fazendo isso dessa forma, de uma forma assim meio pop, meio descontraída, a gente começou a incomodar, porque eles começaram, eles estão tão em evidência. A gente começou a sair nos jornais, né? A imprensa local, Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, né? Que eram os dois jornais grandes da época aqui, começaram a fazer matérias com a gente na capa do caderno cultural, tá entendendo? E isso começou a incomodar esse pessoal, tá entendendo? Eles começaram, o que está acontecendo, tá entendendo? E isso Uhum. foi crescendo, tá entendendo? Isso foi se estendendo Certo. para vários locais, ao ponto que a gente chegou a fazer o primeiro encontro de escritores independentes estadual aqui, e depois a gente fez o primeiro encontro nacional, Certo. tá entendendo? O, Porque a gente o, estava o fato, pessoal. certo. Então, como é que foi esse primeiro encontro? Foi na Casa da Criança de Olinda, não é isso? Sim, sim. A gente 1981. Como é que foi o certo. encontro, assim? Olha, foi interessantíssimo, Luiz, o encontro, porque veio gente de todas as tendências, né? Veio gente da música, veio gente da poesia, veio gente do teatro, sabe? A gente, quando viu, a gente não tinha nem ideia daquela proporção, tá entendendo? Quando a gente viu a Uhum. Casa da Criança, na época, era um anfiteatro, né? Que era dirigido por Bacário, né? Bacana. Um mecenas, né, ligado à arte aqui em Olinda, ele tinha uma galeria e tudo, e ele criou essa Casa da Criança, tinha uma editora na época, dentro da própria Casa da Criança, e ele tinha toda uma estrutura, um anfiteatro muito legal lá, ele tinha toda uma estrutura, e de repente a gente viu aquilo ali cheio, lotado, com repentista, com artista, com cantor, sabe, com gente Fantástico. das vibes, e aí foi muito legal, foi uma coisa que a gente não esperava, tá entendendo? Uhum. A gente Uhum. teve um grande apoio de Alberto Cunha Mello, que na época tinha um caderno no JC, ele tinha uma página no JC, né? A Sim. gente teve um apoio de Alberto Cunha Mello, que entrou com a gente entrou firme com a gente, tá entendendo? Nessa ideia. A gente também teve o apoio de Pedro Américo, foi quem contactou com o Bacaro, tá entendendo? E aí a gente fez aquele encontro que foi um sucesso, foi um verdadeiro sucesso. Tá entendendo? Daí por diante, todo mundo viu falar na gente, sabe? Sim. Todo mundo Sim. aqui no estado, o pessoal falava na gente o tempo todo, era aquela coisa, tá entendendo? Depois Entendo. disso. Certo.
Fátima, quais suas influências literárias, assim, que tu sabe que vai te acompanhar e que desde o início tu lia, tu gostava e curte ainda hoje? Olha, eu tenho muita gente que eu tenho influências assim, né? Desde os clássicos, né? Até Carlos Drummond de Andrade, que eu tive Hum, assim, uma grande influência de Carlos, aquela poesia cotidiana, aquela poesia lírica, né? E sim, assim, eu tive uma influência de Ana Cristina César, tive uma influência de Hilda Rist, tá entendendo? sim. Uhum. Porque na época, Hilda Rist já era, né? Uma grande escritora naquele período, né? E tanta gente olha para saber assim de cor, quem foi que você aquela a mineira, meu Deus, esqueci o nome Cora? dela, hein? Cora A Coralina, mineira, não. Cora Colarina é de Goiás, a Goiás. mineira, esqueci agora o nome dela, esqueci, Tudo depois eu bem. lembro. Tá, Olha, tanta gente, eu, na verdade, eu tive muitas influências de várias certo, pessoas, tá entendendo? certo. E a minha poesia é uma poesia, assim, do cotidiano, é uma poesia mais puxando para o lírico, tá entendendo? Mas é uma Uhum. poesia também de revolta, é uma poesia de mostrar a realidade, as coisas, tá Sim, entendendo? Teve toda essa influência. E a gente fazia isso de uma forma natural. A gente não copiava, a gente não tinha, sabe? A gente chegava lá e fazia os poemas da gente, a gente declamava, a gente se sentia livre em fazer aquilo, tá entendendo? A gente não sei. estava com amarras de editoras, de não sei o quê, de toda essa burocracia que paira no sistema, tá entendendo? Porque até Uhum. hoje ainda é assim, né? Você hoje, Sim, se você quer entrar no sistema, você tem que ceder, fazer concessões, né? E ter poder político também, né? Porque a questão do sistema, ela passa pelo poder, né? Você não uhum. consegue se infiltrar no meio literário ou em qualquer outro meio sem ter desafios grandes, né? Grandes desafios, grandes padrinhos, tá entendendo? Você Uhum. não consegue, é muito difícil. São blocos muito fechados até hoje, né? E Ainda hoje, né? até hoje. A gente rompeu, na época, esses blocos, pelo menos a nível local. A Uhum. nível local, a gente conseguiu, porque quando a gente conseguiu entrar na imprensa, quando a gente conseguiu divulgar, veicular nossos poemas no meio da rua, tá entendendo? Sem influência, quer dizer, sem precisar de autorização de ninguém, sem precisar de gente autorizando lá, dando aval e tudo mais, a gente conseguiu, né, ficar conhecidos, né? Nós conseguimos ficar conhecidos e divulgar o nosso trabalho sem precisar de nada, Sim. né? Sem Tem um precisar de apadrinhamento, né? nenhum apadrinhamento, né? Nenhum apadrinhamento, porque isso era uma coisa que a gente tinha como bandeira. A gente não queria. A gente, inclusive, fez a Carta de Olinda. Quando a gente fez o encontro nacional, Sim, a gente sim. fez um documento chamado Carta de Olinda, que um dos pilares da Carta de Olinda era essa, que a gente não devia se subjugar a editoras, nem a grupos literários, nem a isso, nem aquilo, está entendendo? Isso foi um dos pilares da Carta de Olinda. Foram vários itens na Carta de Olinda que depois foram até, em parte, adotados pela UBE, né? E que a gente tinha como um mandamento para a gente naquele período, está Certo, entendendo isso? certo, A gente certo, não certo. queria, não era que até quiseram. Né? A gente depois, quando chegar no final, eu te digo por que a gente se desestruturou. Quando Tá, chega ao final, justamente passa por aí, tá entendendo? tá bom, tá bom. Veja, Uhum. Fátima, você fala e me parece que é uma característica do trabalho de muitos de vocês, essa coisa do cotidiano, né? Da Uhum. cidade, do homem e da mulher comum, não é isso? Sim, sim, Então, com isso certeza. era uma característica forte, né? De Sim, retratar uma realidade que, às vezes, dói, às vezes, né, machuca mesmo, mas é nada de fantasias e de florear, sabe? maquiagem. De florear. A gente falava da realidade, né? Da nossa Hum, vida, do dia a dia, das coisas que aconteciam, até de temas políticos. Eu tive um período que eu fui
taxada de panfletária, porque logo no início da abertura política, né, a gente tinha aqueles poemas com palavras de ordem, a gente Sim, estava muito influenciado pela música de Geraldo Vandré, pela música de claro, Chico Buarque, né, claro, claro. naquele período, né, Cálice. Então, a gente teve esse momento de uns poemas voltados para a questão política, tá entendendo? Uhum, E uhum, foi assim, até um pouco criticado entre nós mesmos, tá entendendo? A uhum. gente, Fátima, você está fazendo uma poesia, meus colegas diziam, você está fazendo uma poesia panfletária e tal e tal. Depois eu fui mudando, modificando, saindo dessa vibe, mas houve esse período realmente, porque eu acho que naquele período a gente estava precisando daquilo. A gente estava, naquele momento, vivenciando a abertura política com Ulisses Guimarães e toda aquela coisa, o movimento dos caras pintadas nas ruas, tá entendendo? Isso aí era uma coisa muito forte que afetava assim, a arte, né? Porque você não Sim, pode fugir do momento político que você está vivendo, né? A claro, gente, a claro. gente faz parte, nós somos um ser político, né? É, Então, praticamente 30 anos de ditadura, então não tinha como, num não tinha. momento de mudança, de abertura, você não tocar nisso, né? Mas depois a gente foi mudando, à medida que as coisas foram suavizando, né? Que a gente foi tomando pé desse espaço que a gente foi conquistando, né? De Uhum, abertura, isso foi uhum. modificando, a gente foi mudando, né? Para uma outra vibe, outra coisa, né? Mas no momento que a gente estava vivendo, a gente vivenciou muito isso, tanto na música, com as pessoas que andavam com a gente, como Thales Ribeiro, né? Que era músico, Edinaldo, as pessoas que eram do teatro, como Marcílio Medeiros, Ângela Belfort. Então, todas as pessoas que nesse período estavam com a gente, eles tiveram certas influências, né? Claro. Políticas ou não, tá entendendo? Fátima, o que tu pode me dizer sobre o legado do grupo? O legado de vocês, na verdade, porque eu sei que existiam características diferentes entre vocês, em termos de construção poética, mas existia um legado, né? Tu vê um legado do movimento dos escritores hoje? Vejo, Luiz, eu vejo. Eu acho que esse legado foi o seguinte: foi que as pessoas aprenderam o caminho, certo? Ou seja, a gente não precisava mais. Veja bem, havia aqueles escritores, a geração 65 foi muito tradicional. Eles escreviam seus livros, aproveitaram o pessoal da Edições Pirata e tudo mais, e eles eram muito tradicionalistas, eles tinham uma outra visão da arte, da poesia, da escrita e tudo mais. E a gente abriu um caminho que foi no sentido de que, olha, não precisa sair da casa grande senzala para você escrever. Você não precisa ter apoio de ABC, de ser um grande nome para poder escrever, tá entendendo? Você pode começar, você viu Miró, né? A poesia de Sim, Miró está aí, o Miró se foi, sim, mas a poesia de Miró ficou. O que foi isso? Isso foi um legado dos independentes, tá entendendo? Tá aí, uhum, Valmir Jordão é o quê? Valmir Jordão é um legado dos independentes. Tá aí Malungo, tá aí tantas pessoas que hoje fazem uma poesia né, de peso, né, uma poesia legal, que foi um legado dos independentes. Os independentes, o Erickson mesmo, que se foi também, né, que andou muito com a gente naquele período, né? E sim, todas as pessoas que vieram, elas, sabe, eu acho que até houve eles vivenciaram tanto isso, né, que levaram tão a sério, que muitos até morreram nessa, nessa estrutura toda, porque eles não se renderam ao poder capitalista, né? Ficaram na poesia somente na poesia, e somente na poesia não dá, né? Você uhum, tem, a gente quer pão e circo, né? A gente não pode viver só de circo. A gente claro, precisa de claro, pão. Então, a gente tem que conciliar, né? O trabalho com a poesia, com todas as coisas. E teve gente que levou a ferro e fogo a poesia, sabe? Não, eu vou viver de poesia. Eu quero poesia. Meu mundo é poesia.
Então, teve, inclusive, chamam até essa geração de. Tem gente que pega e diz, essa geração independente, essa geração dos novos, essa geração. A gente tem muitos nomes, né? Chamam até de geração perdida, né? Porque diz que foi uma geração que levou tão a sério isso que muita gente morreu, se perdeu nessa vibe. Mas, olha, eu acho que hoje existe um caminho aberto, tá entendendo? Muita gente veio depois, muita gente está aí, né? Fazendo sua poesia, vendendo seus livros de mão em mão, né? E até vivendo disso, como Valmir mesmo. Valmir vive de poesia, né? Valmir vive dos livros dele, né? Agora, Valmir tem o pé no chão, né? É um poeta articulado, é um poeta que tem o pé no chão, né? Mas, assim, eu acho que isso serviu de lição. E muita gente continua, né? Fazendo esse... O Aldo Lins, ele hoje tem um recital que ele faz na rua que é inspirado nos independentes, né? Sim. Ele faz, não sei qual o dia da semana que ele faz, o do mês, uma vez no mês, né? E agora não estou lembrado qual o dia, mas ele está fazendo agora no Pátio Santa Cruz, se não me engano. Mas isso aí é uma trilha que tem muita gente ainda que está seguindo. Certo, Tá entendendo? certo. O Fátima, tu especificamente, particularmente, tu se importava ou se incomodava com o título de poeta marginal? Essa coisa do marginal? Isso eu Na não me época. preocupava muito com isso. Não, na época não, porque era o seguinte, a gente não era o marginal que se diz, é quem está à margem, né? Sim. Nós estávamos à margem de quê? Do poder constituído, né? Nós estávamos à margem do poder constituído, dos gabinetes de leitura, das academias, porque nós estávamos, o que é o estar à margem? Estar à margem das academias, as academias de letras, né? dos pompudos, lá, as pessoas com aquelas becas, com aquelas coisas, nós estávamos à margem disso, tá entendendo? Nós não éramos marginais no sentido próprio da palavra. As pessoas que compunham o movimento de escritores independentes, a maioria deles eram estudantes, né? Tinham profissionais liberais, né? Tinham pessoas tinham pessoas de comerciários, tinham pessoas de várias profissões, tá entendendo? Hoje tem gente que é médico, que tem gente que é engenheiro, tem gente que é advogado, que participou, professor universitário, né? Eduardo é doutor, pós-doutor e tudo mais. Quer dizer, tem muita gente, Chico Espinhara era professor também. Então, muita gente hoje, né, tem profissões e tudo mais, como eram estudantes naquele período. Não tinha, a questão do marginal, chamavam underground, marginal, poeta alternativo, poeta... olha, eram tantos títulos que se dava, né? Mas, na verdade, a gente estava o quê? A gente estava criando um outro contexto, né? A gente estava criando um contexto que podia existir sem ser dessa forma, né? Que todo mundo é uma forma tradicional, tá entendendo? Nós não éramos, muito embora hoje algumas daquelas pessoas tenham abarcado o poder e estejam hoje na vibe que a gente criticava naquele período, tá entendendo? Tem gente que hoje vive, né, com muito poder, com muita coisa, talvez até nas academias e tudo mais, querendo, galgando isso. Mas naquele período, a gente não estava, a gente estava contestando isso, a gente contestava justamente tudo isso, né? Essa coisa posta, essa coisa formal, essa coisa muito dialética, muito cheia de pompas, cheia de becas, cheia de não sei o quê, tá entendendo? A gente criticava tudo isso, né? E eu, particularmente, ainda critico, tá entendendo? A minha vibe é outra, eu não, sabe? Eu nunca quis ser uma acadêmica, tá entendendo? É isso. Só mais duas perguntas para a gente acabar. Eu queria que tu falasse sobre... Foi uma coisa muito importante para vocês, os apoios, né? Alguns nomes bem fundamentais para a realização, principalmente do primeiro encontro, né? Isso. Então, o que é que tu me fala dele? Olha, a gente teve muita gente boa que apoiou a gente no período, né?
É muita. Eu encabeço logo o Alberto Cunha Mello, né, que foi uma pessoa que sempre. Cláudia Cordeiro, a esposa dele também. Quer dizer, foram pessoas que sempre estiveram atuantes com a gente, né, e compraram as nossas brigas. Entendeu? Eu dizia que Alberto, a gente dizia uma coisa, Alberto ia lá na frente, sabe? E brigava com meio mundo de gente e conquistava aquilo para a gente, tá entendendo? Então, foi Alberto Cunha Mello, Celina Holanda, tá entendendo? Que era uma poetisa da geração 65, mas foi uma pessoa que esteve com a gente. Eu dizia que a casa dela era a nossa sala de visitas, porque a gente vivia lá na casa dela, sabe? A gente, quando queria qualquer coisa, a gente ia lá e falava com Celina, e era aquela coisa toda. A gente teve muito apoio, Jomar Muniz de Brito. A gente teve, que na época foi secretário de Cultura, né, da cidade do Recife, e tanta gente boa que no período, né, Ângelo Monteiro, professor universitário da Federal, Sim. né, tanta gente que às vezes eu tenho até medo de esquecer nomes, né? Porque a gente, quando a gente dá essas entrevistas, essas coisas, a gente. Você não falou em fulano, eu recebo críticas porque eu esqueci fulano, ciclano, beltrano, mas eu teria que estar com. Só se eu estivesse lendo. Pois é. Para poder lembrar de muita gente. Mas foi muito Bernardo Vanderlei, né, que é escritora também. Olha, foi tanta gente que no período deu apoio para a gente, sabe? Olha, não posso esquecer, Paulo Chaves. Paulo Chaves era jornalista, é jornalista, ainda é vivo, e Paulo Chaves tinha uma página, chamava-se Poliedro, no Diário de Pernambuco. Certo. Poliedro. E essa página, ele, olha, toda semana ele estava publicando a gente nessa página. Toda semana estava lá a gente na página de Paulo Chaves. Está entendendo? E o povo ficava, né? O pessoal do poder constituído, que eu digo assim, os grandes escritores, os escritores famosos da época e tudo mais, eles ficavam chateados. Por que esse cara está postando, está publicando, está publicando os independentes? Por que ele vive postando a gente, ou postando não, publicando, hoje é postando, né? Publicando a gente, porque não é certo, a poesia era boa, porque senão a gente não ia para uma página de jornal, né? Claro, claro, Certo, sem tinha dúvida. muita gente que fazia uma poesia de qualidade naquele período já, tá entendendo? Por isso que ele publicava, né? E teve muita gente, Vladimir, eu esqueci o nome do jornalista também, que é porque justamente o meu medo é esse, é de esquecer pessoas, né? Teve Vladimir, não sei, Maia Leite? Maia Leite, Vladimir Maia Leite também, que era do Jornal do Comércio. Esse era do Jornal do Comércio, foi quem nos deu um grande apoio também, né? E no período ele publicava, inclusive ele concedeu para Alberto uma página, uma parte da página, e Alberto, por sua vez, concedeu para a gente, porque o Vladimir deu uma parte da página dele para Alberto Cunha Mello, e Alberto Cunha Mello me colocou junto com Hector Pelize na página. Então, a gente fazia tradução de poetas latino-americanos dentro do Jornal do Comércio, tá entendendo? E a gente também trazia do Brasil inteiro, a gente tinha contatos, porque naquele período a gente não tinha computador, né? A gente não tinha internet, nem a gente tinha celular, nem nada, e a gente fazia por correspondência mesmo, esses contatos, tá entendendo? Era assim, eu tinha muito material aqui de cartas do pessoal que a gente fazia contatos no Brasil inteiro. Tá entendendo? Eu fazia muito essa parte. De material, hein, Fátima? Eu secretariava muito essa parte dos independentes, fazia essa correspondência e tal, tá entendendo? Muito material, tá entendendo? Com certeza. Então, foi isso, sabe, Luiz? Eu acho que teve muita gente boa que deu apoio. Teve muita gente que criticou também, que sabe que até hoje olha enviesado para a gente, né? Sim. Como em tudo, a gente não agrada, né? Todo mundo. A gente não pode agradar a todo mundo. E se você estiver agradando todo mundo, é muito estranho, né? Se você tiver que estar agradando todo mundo, tem alguma coisa errada aí. Você vê, né? Pós-morte, Miró está aí, né? Ovacionado. Ovacionado, Miró. Mas em vida, como é que Miró viveu? Exatamente. Exatamente. Como é que era a vida de Miró? São essas coisas, né, que a gente vai vendo, né? Que, assim, às vezes você vê que um poeta ou um escritor, seja lá o que for, que não tem nem tanta qualidade assim, consegue romper barreiras e entrar na mídia
e ficar famoso, receber prêmios e tudo mais, e outras pessoas morrem na clandestinidade, como foi o caso de Miron. E depois de morto, vê a grandiosidade da obra, né? Depois de Isso na morto, música, isso nas artes plásticas também, né? isso mesmo, depois de morto, né? Como em outras, em todas as áreas, né? Existe isso em Claro, todas as áreas. claro. Van Gogh vendeu o único quadro em vida ao irmão Theo, né? E depois de morto, quem é Van Gogh hoje? Pois é, pois é. Entendeu? Pensei nele também. O Fátima, para encerrar, essa coisa da dispersão do grupo, né? Porque no livro de Espinhara, o título do livro é justamente, ele situa 80, 88, né? E no livro dele, ele cita Esse, a né, que você está disputa. falando. Isso, exatamente. Ele É, cita a disputa eleitoral lá na UB, né? da UBE. UBE. Então, assim, até onde essa eleição, essa questão política, assim, influenciou na. Ou tu acha que não influenciou? Influenciou totalmente. Totalmente, Luiz. Olha, eu acho o seguinte, foi o fim da gente, a UBE. Foi o seguinte, nós éramos muito ingênuos até certo ponto, né? Porque a gente queria levar a poesia às ruas, né? Imagina. E nós éramos românticos e a gente não tinha noção do que as pessoas, né? Veja bem, que buscam o poder, elas são muito articuladas e articuladoras. E a gente não tinha essa visão, tá entendendo? A gente não tinha essa experiência. Então, a gente estava o quê? A gente estava no auge, todo mundo ouvia falar na gente, os independentes. Então, nós fomos, de certo modo, convidados, entre aspas, por pessoas já conhecidas, né, famosas já na época e tudo, escritores, para compor uma chapa, Uhum. né? Fomos chamados, né? Fulano, Cicrano, vem cá, Eduardo, Chico, aí participou da chapa Eduardo Martins, Chico Espinhara, eu, acho que Hector, né, e outras pessoas, mas Ângelo Monteiro era o vice da chapa, eu acho que o presidente da chapa nossa era Marcos Ascioli, tá Sim, entendendo? sim. E a gente entrou numa chapa meio mista, meio confusa, porque na época nós éramos totalmente underground, totalmente à esquerda daquelas coisas todas, muito embora no movimento tivessem pessoas de todas as tendências, mas nós criticávamos aqueles valores do poder, das instituições públicas, né? E todas essas coisas, academias, organizações, associações, todas essas coisas que a gente criticava, nós fomos convidados a participar de uma delas, né, que foi a UBE. E, de certo modo, eu hoje, com a minha visão, eu acredito que nós fomos até usados, Hum. tá entendendo? Por grupos e tudo mais, porque a gente fez acordos que não foram cumpridos, né? A gente, vamos fazer uma eleição onde o estatuto dizia que as pessoas do interior podiam mandar o voto por correspondência. Tu imagina, um voto por correspondência que vem lá de Araripina, né? Uhum. Quando é que vai Uhum. chegar aqui isso? Será que esse voto é certo mesmo, é seguro, né? Então, a gente fez um acordo na chapa, com a outra chapa adversária, que era encabeçada por Najib Jorge Neto e apoiada por Paulo Cavalcante, na época, e a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não vai, os dois grupos não vamos aceitar os votos que vêm do interior. Entendeu? Por quê? Porque isso é um voto que pode haver fraude e tudo mais. A gente pode correr riscos com esses votos. E a gente vai fazer um acordo de cavalheiro, onde a gente não vai computar os votos do interior. Ok, o acordo foi aceito, né, pelas duas chapas, só que na hora da apuração dos votos, né, que nós tínhamos aqui na capital, logicamente, maioria, né? Na hora da computação dos votos, contou-se, eles disseram, a chapa contrária disse, não, a gente não vai cumprir o acordo, porque está na lei
que a gente pode contar os votos do interior. E aí conseguiram, não sei quantos... A gente não foi atrás dos votos do interior, porque a gente tinha feito esse acordo, né? E a gente deu a palavra, e a gente cumpriu a nossa palavra. A gente não foi atrás dos votos do interior, nem computamos para nós nenhum voto, e eles foram atrás de todos os votos do interior. E aí o que aconteceu? Eles, apesar da gente ter maioria aqui na capital, eles ganharam, porque eles descumpriram um acordo. Tu tá entendendo? E foi Sim. isso que independente, porque a gente viu que, olha, não dava para continuar, né? Com aquela visão romântica que a gente tinha, né? De acreditar nas pessoas, acreditar em todo mundo, achar que a palavra de todo mundo é certa mesmo, vale a pena, né? Então a gente ficou muito decepcionado, porque a gente tinha feito aquele acordo e achou que aquele acordo ia valer. E na hora H, eles não cumpriram as palavras e tudo mais, por conta do poder, da ambição, certo, desmedida, as pessoas fazem qualquer coisa. Outra coisa foi que muita gente que participava do grupo da gente, né, foi captada para o grupo contrário, para o grupo adversário por cargos oferecidos, cargos políticos oferecidos, empregos, né? Na época se ofereceram, não vou nomear aqui por uma questão ética, né, mas ofereceram empregos até a mim mesma. Vieram oferecer cargos a mim, cargos comissionados, né, na política, né? Ah, você quer um cargo assim assado? Eu digo, não, não quero, né? Mas muita gente aceitou. Muita gente que fazia parte do nosso grupo aceitou cargos comissionados em instituições públicas e tudo mais. E isso também deu uma certa decepção, tá entendendo? Porque você tem uma visão romântica, né, de que as pessoas vão cumprir os acordos, que as pessoas estão falando a verdade, que as pessoas não vão se vender por questões econômicas ou por questões políticas e tudo mais, capitalistas. E, no final, essas pessoas debandaram para o outro lado justamente por essas questões, né, que eram coisas que a gente tinha na nossa base. Né? A gente tinha essa visão na base de que a gente queria ir contra o sistema. Como é que a gente ia contra o sistema e as pessoas que estavam no nosso grupo se vendiam para o sistema? No esquema, né? Aí isso aí foi uma grande decepção, a gente terminou se desarticulando, né? Chico Espinhar e Eduardo foram para Rondônia, né? Hector Pelizzi também mudou de estado, eu também fui seguir a carreira jurídica, né? E assim a gente terminou se dispersando, porque nós éramos assim, um grupo onde tinha uma célula que conduzia o grupo, né? Que era, no caso, Eduardo Martins, Chico Espinhar, Hector, eu, Cida Pedrosa, e alguma outra pessoa a mais. Então, tinha um grupo que conduzia. E a gente se decepcionou tanto que a gente se desarticulou, a gente resolveu, sabe, seguir cada um seu caminho, seguir sua vida pessoal, sabe, investir nas suas coisas mesmo, e deixar entenda, a gente não deixou a poesia, a gente deixou essa visão que a gente tinha, né, de que a gente podia conquistar o mundo dessa forma, tá entendendo? A gente deixou essa visão, que a gente não podia conquistar o mundo dessa forma. Né? Foi em que ano isso, Fátima? Acredito eu que Chico foi entre Deve ter registrado, né? Eu acho que foi entre 88 e 89. Foi no final dos anos 80, na verdade, né? Porque foi a partir dessa coisa da UBE que a gente começou a se desarticular. Muito embora algumas pessoas ainda continuassem, né? Teve gente que ainda continuou ali naquela vibe da poesia de rua, da poesia de vender seus próprios livros, de não se submeter a editoras e tudo mais. Quer dizer, essa coisa ainda se perpetuou e segue até hoje, né? Algumas pessoas ainda seguem nessa mesma vibe, né? Há outras pessoas não, outras pessoas mudaram. Mas eu acho que a gota d'água mesmo foi justamente essa eleição da UBE. Sabe? A gente tinha assim, pessoas que contavam com, né? Como Pedro Américo, né? Dione Barreto, e algumas pessoas assim que faziam parte do grupo da gente e que começaram a apoiar o grupo contrário e tudo. A gente começou a sentir que
era a hora da gente partir. Entendo, entendo. Fátima, só para um esclarecimento, esse texto que você me mandou, que eu imprimi, você escreveu para o evento do encontro que vocês fizeram em 2014, se eu não me engano? Foi. Na Foi, né? verdade, Certo. a gente está fazendo um filme que não terminou ainda, né? Eu disse a você, Você estava porque me falando. a gente tem todo o material colhido, né? Com o cineasta Matheus Sá, né? Mas a gente não conseguiu concluir o filme por falta de verba, né? Certo. Porque, na verdade, você tem que fazer todo um trabalho de edição e tudo mais, né? E isso onera. E como a gente também não conseguiu, assim, a gente não quer, de certo modo, capturar esses projetos culturais, né, que as pessoas também são esses projetos entre aspas também são muito articulados na base do poder, né? Então as pessoas fulaninho entra porque é amigo de cicraninho e tal, e fulano não entra porque tal. Então a gente nunca entrou nesse negócio, nesse esquema. Tá entendendo? No caso eu, porque sou eu que estou dirigindo o filme, né? E a gente não conseguiu, né, editar ainda. Estamos aí com o material, né? Esperando uma oportunidade para divulgar esse trabalho. E a gente começou aquele encontro que a gente fez, que lançou o jornal Balaio de Gato, né? Na Livro 7 em 2014, ali na frente da loja americana, foi para o filme. Na verdade, a gente resolveu fazer o encontro nos moldes que a gente fazia naquela época, né? Dos Agora, saraus, né? a gente quis fazer reviver isso, né? Para poder filmar. E a gente fez esse encontro com todo mundo, inclusive com a participação de Tarcísio, né? Tarcísio Pereira era uma pessoa que estava outra aí, uma pessoa que influenciou e que ajudou a gente, que eu tinha esquecido. Ó. Tarcísio Pereira. Tarcísio Sim. Pereira era uma pessoa que estava sempre com a gente para o que der e vier. Tá entendendo? O que desse e viesse. Né? Porque Tarcísio financiava patrocinava nossos livros, patrocinava nossos jornaizinhos. Nós tínhamos inúmeros jornais alternativos. Cada poeta tinha um jornal alternativo, praticamente. Tá entendendo? E tinha muitos jornais alternativos que circulavam na cidade do Recife, né? E Tarcísio Pereira era um mentor, tá entendendo? Tarcísio apoiava todo mundo. Quem chegasse lá, Tarcísio apoiava livro, apoiava jornal alternativo, apoiava tudo. Então, a gente convidou Tarcísio, convidou os poetas que estavam, que ainda estão aqui, né, no Recife, né, as pessoas contemporâneas, e fizemos um recital para o filme, para a gravação do filme, tá entendendo? Foi quando nós lançamos o Balaio de Gato, né? Esse Balaio de Gato número 13, que foi o último Balaio de Gato. Certo. Né? Porque a gente fez como se realmente fosse, né, naquele período, a gente fez uma como é que eu diria? Uma retomada, né, do recital nos moldes que ele era ali no hidrante, entre a Americana, entre as lojas americanas e a Livro 7. Sim, Entendeu? sim. E foi muito legal, né? Foi muito legal porque a gente conseguiu fazer de rua, fazer um recital de rua naqueles moldes que a gente sempre priorizou, né? Que era daquela forma que a gente fazia, e que a gente tinha justamente essa coisa do violeiro na nossa essência, né? A gente tinha uma poesia que era volátil, que era uma poesia para levar para o povo. A gente não queria estar nos grandes nomes da literatura mundial, nem na literatura brasileira. A gente queria levar a poesia para as pessoas. Era esse o interesse que a gente tinha principal, tá entendendo? A gente queria que as pessoas tivessem direito a conhecer a beleza, a poesia, o acesso à educação, à cultura em geral, tá entendendo? A gente não queria que só um grupo, como continua até hoje, só um grupo tivesse acesso à cultura, né? Só um grupo tivesse acesso aos grandes mercados. A gente queria que todo mundo tivesse acesso, tá entendendo? Esse era o nosso ponto principal, a gente sempre quis isso. A gente quis que todo mundo sempre tivesse, todo mundo quisesse lançar seu livro, lançasse, todo mundo quisesse mostrar a poesia para todo mundo, as pessoas tivessem direitos a conhecer o que é cultura, o que é poesia, o que é boa literatura, tá entendendo? Isso é a base do nosso pilar. O Eduardo ele fala
de trazer o poder da oralidade, né, que tem tudo a ver com o violeiro, com o repentista, com os emboladores. E ele fala que um dos grandes méritos de vocês foi justamente essa retomada de uma oralidade poética no centro da Sim, cidade, né, na sim, rua, isso né? é verdade. Isso é verdade. Isso também foi enfatizado por Alberto Cunha Mello, né? A gente não tinha assim, vocês tiveram algumas características próprias, né, de geração. A gente não teve assim características literárias próprias, Sim, né? sim. Porque cada um tinha uma influência diferente, né? Chico Livres, né? Buarque era muito voltado para os poemas pessimistas. Ele gostava de Augusto dos Anjos, né? Se inspirava em Augusto dos Anjos. Eduardo já tinha uma poesia mais elaborada, era uma poesia mais com alto ritmo e tudo mais, quer dizer, era uma poesia mais erudita, né? E por aí vai, né? Cada um tinha uma influência diferente. Eu tinha uma influência grande na época drummondiana, né? Hum, Mas o que a gente tinha em comum era essa oralidade, levar essa poesia para as ruas, levar essas como violeiro, né? Que tá ali canta sua música para todo mundo, sabe? Sem cobrar nada para ninguém, é uma coisa gratuita, né? Que as pessoas tenham acesso a isso, à cultura em geral. Então a gente tinha essa oralidade, a gente queria levar essa poesia para as pessoas de uma forma livre, espontânea, de uma forma gratuita, de uma forma amena, tá entendendo? Sem grandes elaborações, sem grandes autorizações, sem grandes não sei o quê, tá entendendo? Sem uhum. grandes mídias e tudo mais, né? Naquele período, né? Hoje não, hoje a gente consegue até fazer isso com as mídias, né? A gente pode botar poesia na internet e tudo mais, mas naquele É, período a gente não tinha, né, a internet. A gente não tinha esse espaço, né, que a gente tem sim, hoje. Tá entendendo? E a gente sim. teve que criar, teve que cavar esse espaço, tá entendendo? E essa Eu me oralidade emocionei. Eu ajudou. me emocionei com a tua fala agora, Fátima. Foi bem. Muito legal mesmo. Mas é verdade isso, Luiz. Muita gente desvirtuou isso, né? Mas isso era o que estava na nossa base. A gente tinha isso como modelo, tá entendendo? A gente Sim, queria que o povo tivesse acesso à cultura somente, tá entendendo? Era é, nosso objetivo maior, era que a gente pudesse dizer a nossa poesia para todo mundo ouvir, sim, né? sim, Tá sim. entendendo? Fátima, é isso. Muito Uhum. obrigado. Assim, veja só, agora eu queria lhe fazer um alerta. Eu estou Mas, colocando isso no meu trabalho, mas eu espero que não, porque eu estou com o tempo muito estourado. Mas se por um acaso me surgir alguma dúvida, eu vou entrar em contato contigo de novo, certo. tá Ok. bom? Eu Eu tenho, espero que não. Espero que não, sim, porque eu estou com o tempo esgotado já. Minha orientadora está no meu pé. Aí, mas se for o caso, eu estou deixando sempre um alerta para o pessoal isso, assim, se for necessário. Até certo. Se agora eu você tiver veja não bem, o que voltei a eu tenho. incomodar ninguém, não. Não, Viu? pode Não vou. incomodar, não tem nenhum problema. O que eu tenho sempre preocupação é de esquecer fatos, nomes, sabe? Claro, Essas coisas. claro. E aí, às vezes, as pessoas, meus colegas mesmo, me criticam. Fátima, tu falou isso, falou aquilo, esquecesse de fulano, de cicrano, tá entendendo? Mas Eu imagino. porque eu tenho que estar lendo, né? Assim, de repente eu tenho esse jornalzinho de Jorge como um referencial, porque naquele período eu escrevi e anotei tudo, lembrei de todo mundo, essa coisa toda. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar, não tem problema nenhum. E Tá bom. se eu gostaria, se possível, né? Não sei se vai ser possível, no dia que você Hum, for apresentar, se eu puder ir, eu claro, gostaria. claro, claro. Eu tô terminando a parte escrita, né? Coletando a tua última fala. É, eu tenho que mostrar isso à minha professora, eu tenho que passar por um processo de qualificação para uma banca, para depois de outros ajustes, eu apresentar oficialmente. A previsão é que seja em agosto, né? Já que Uhum, eu pedi para estender mais esse semestre. Então a previsão é agosto. Mas assim, qualquer coisa que eu apronte, que fique bonitinho, eu mando para vocês, sem tá dúvida. certo. Ok, Viu? obrigado. Foi um prazer, Luiz. O prazer foi todo meu, Fátima. Eu vou encerrar, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Qualquer Beijão coisa e boa pode entrar em festa. contato. Tá bom. Bom aniversário. Tchauzinho. Obrigada.